Boa noite, então, Everton, Laís, Matheus, espero que vocês estejam bem, né? Vamos iniciar, que já deu o nosso horário, e aí, conforme outros colegas vão chegando, a gente atende a campainha aqui para a entrada na sala, certo? Espero que vocês estejam bem, eu também estou bem, né? Todo mundo se cuidando. Então, vamos lá. Dando continuidade, então, no nosso curso de Geologia e Paleontologia, hoje nós vamos iniciar a nossa terceira semana, tá? Essa semana, ela inicia-se hoje e ela vai até o dia 17 de novembro. Então, as atividades que forem solicitadas para que vocês desenvolvam no módulo 3, vocês podem entregar até terça-feira que vem, certo? Assim como foi ou ainda está sendo, né, as atividades do módulo 2, ok? Para vocês três que estão presentes aqui comigo, eu devo avisá-los que eu ainda não olhei as atividades, tá? Eu vou esperar fechar, né? E fechar hoje, né, o prazo, e aí a partir de amanhã até sexta-feira eu pretendo corrigir todas as atividades das 3 disciplinas que eu estou ministrando, ok? Então, para o Fórum 2 e a atividade orientada a 1, vocês aí, quem já entregou, né? Tá zerado lá no Canvas, mas é porque eu ainda não finalizei a correção, ok? Então, até sexta, eu espero finalizar a correção de todas as atividades dessa semana. E aí, vocês poderão conferir aí o meu retorno para vocês, né? Aí, para vocês olharem aí no Canvas, certo? Então, tranquilo. Não tinha nenhum problema, Matheus. Não tem problema não de colocar um Museu Nacional, tá? Por isso mesmo que eu pedi mais de um, mas sem nenhum problema. Eu acho que talvez o Everton tenha colocado, né? Até você já conhece o Museu Nacional, né? Você comentou, né? E temos visita? Obrigada. Uma visitinha surpresa. Não tem problema nenhum, né, de colocar o Museu Nacional e depois, mais para frente, a gente vai fazer na nossa próxima atividade orientada, acho que já é na próxima mesmo, daqui 15 dias, a gente já vai fazer uma visita guiada, né, uma visita orientada por uma ferramenta do Google que tem aí para que a gente possa visitar e conhecer, tá bom? Quem já teve lá, né, ao vivo e em cores antes do incêndio, jamais terá apagado da memória esse encontro, né? O Museu Nacional, além do acervo, só pelas edificações ele já era, né? Já sempre foi muito deslumbrante. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês tiveram alguma dúvida com relação à tectônica de placas? Tectônica global? Vamos ver o fórum. Ah, lembrei, né? O fórum era para você, a atividade de orientada era para vocês falarem dos museus e o fórum, né, para falar um pouquinho de qual a influência da tectônica de placas com relação à diversidade, com relação ao tempo, tá? Então, acho bem tranquilo para essa turma, né, que já está em condições mais avançadas no curso de Ciências Biológicas, né? Todos vocês já se encontraram comigo em outras oportunidades, nós já tivemos condições de discutir a questão de tipos de especiação e da influência, né, da tectônica na biodiversidade, tá? Às vezes pode ficar meio, né, confuso, meio distante esses conceitos da cabeça de vocês, mas todos vocês já tiveram contato com esse tipo de abordagem, tá? Eu acabei de abrir o módulo 3, tá? Não sei se vocês estão com acesso aí no Canvas, tá? Saí, carreguei de novo para ver. Para mim tá aparecendo. Deixa eu
Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Estou aqui compartilhando a tela com vocês para que a gente possa, então, olhar o que vem para essa semana, certo? Módulo 1, apresentação da disciplina com o tempo geológico. Módulo 2, tectônica global. E módulo 3 é conteúdo pra caramba, tá? No módulo 3, a gente vai trabalhar o ciclo das rochas, no contexto da tectônica global, ou seja, onde elas são formadas e onde elas são recicladas, e nós vamos apresentar os 3 grandes grupos de rocha: ígneas, sedimentares e metamórficas. Eu digo que tem bastante conteúdo porque são os 3 grandes grupos de rocha em um módulo só. Só um minuto. João Paulo tinha caído. Então, voltando lá, se a gente for ver, nós teremos 3 aulas para que vocês possam acompanhar, né? Para que vocês possam assistir. Então, vamos ao roteiro inicialmente. Para esta semana, então, né, o terceiro módulo, nosso terceiro encontro, e aí a semana vai de 10 a 17 de novembro, tá? O que eu recomendo para vocês? Participar do encontro síncrono, porque aqui a gente tira as dúvidas e aí eu explico melhor para vocês o que vai acontecer durante a próxima semana, durante o próximo módulo, ok? E vocês também podem me relatar todos os problemas que acontecem e as dúvidas que surgem, certo? Então, nós teremos para este módulo 3 aulas. A aula 1 diz respeito a rochas ígneas, né? Eu explico a origem, os tipos, né? E onde que se formam, como que se formam. Na aula 2, a gente vai trabalhar rochas sedimentares, tá? Então, eu vou trazer para vocês, eu trago para vocês na aula 2 os processos de formação de uma rocha sedimentar, o lugar onde as rochas sedimentares se formam e também quais são os processos, 2 classificações, né? Rocha sedimentar tem uma dificuldade muito grande de classificar, mas eu trouxe 2, não dificuldade, existem várias maneiras de se realizar isso, né? Mas eu trouxe 2 que é o que eu julgo ser necessário para que a gente entenda melhor, né? 2 grandes tipos, e dentro de um dos tipos aí a gente abre mais o leque para compreender o tipo, tá? Então, e na aula 3, eu trago para vocês as informações referentes às rochas metamórficas, ok? Então, tanto na aula 1, como na aula 2, quanto na aula 3, terão vários termos novos, que são termos que nós utilizamos para classificar as rochas, tá? É bom que vocês conheçam, mas, por enquanto, nós não vamos classificar as rochas. Se a gente entender certinho o critério que está sendo utilizado, né, a origem da palavra e a sua formação, a gente não precisa ficar apavorado com os nomes, ok? Esses nomes, eles surgem, mas quando a gente compreende o que está sendo utilizado, ele se torna até um nome mais fácil, tá? Mas são nomes, como tem muitos na biologia também, né? Que, como não usa muito no dia a dia, às vezes a gente pode falar, nossa, mas tem muito nome, né? Vou ter que saber tudo isso. Não, você vai ter que entender o processo de formação, as características, e a classificação é só uma questão decorrente da compreensão da formação de cada rocha, ok? Aí eu trouxe um texto de apoio, mais um texto de apoio, mas ele é bem legal, porque ele é direto, super didático, é da mesma fonte, lá da paleontologia na sala de aula, mas ele traz um texto bem colocando a questão das rochas, ou do ciclo das rochas, dentro aí do contexto da tectônica de placas. E aí, o fórum, tá? Então, para essa semana, nós vamos distribuir 10 pontos, tá? E o que vocês precisam fazer para me devolver como atividade avaliativa? Apenas o fórum.
Então, assistam todas as aulas, leiam o texto de apoio e aí vai lá e desenvolve o fórum, certo? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem algum bate-papo aqui. Não. Às vezes vocês fazem alguma solicitação e eu não vejo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no ciclo das rochas. Então, deixa eu ver se a aula tá aqui. Tem tanta aula. Sim, então nós temos aula de rochas ígneas. Aí vocês terão também a aula de rochas sedimentares. E aqui no ciclo das rochas, as metamórficas. Vamos ver se elas estão aqui. Sim, rocha metamórfica, tranquilo. Aí, tá. O texto de apoio é o capítulo 2, tá? Da paleontologia na sala de aula, tá? Se quiser baixar o PDF, tranquilo. Se não quiser baixar o PDF, pode fazer a leitura online mesmo, tá? Vai ter as imagens, as fotos, tá? E aquela história, né? Para quem perdeu das outras vezes. Eu coloco aqui, ó, páginas de 15 a 28 no PDF ou de 32 a 45 no livro virtual. A numeração do livro virtual não coincide com a numeração do PDF, porque tem várias partes, né, nesse livro, a paleontologia, na sala de aula, tá? Então, tem aí, é de fácil acesso, gratuito, está na rede e o texto é de excelente qualidade, pode confiar. Onde está? Aqui. Vocês. Não. Então, vamos ver o fórum? A gente já viu o que precisa fazer? Deixar bem esclarecido para vocês o que será necessário fazer. Então, olha lá. Agora que já conhecemos a origem e os processos de formação das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, discorra de forma integrada o ciclo das rochas. Então, depois, ao final das 3 aulas e passando pela leitura do texto, eu espero que vocês percebam que a formação, né, dessas rochas ela é cíclica e uma rocha pode dar origem a outra, né? Todas elas podem ser recicladas e quase que todas elas originam umas às outras. Então, é necessário que a gente consiga compreender, como se fosse um mapa conceitual mesmo, né? Quais são os processos de formação de cada uma delas, qual que é o local de formação de cada uma delas, né? O ambiente de formação, e tentar compreender aí os 3 grandes grupos. Então, para que vocês possam, né, organizar a ideia de vocês para trazer dentro desse fórum aquilo que eu chamo de ciclo das rochas, eu gostaria que vocês incluíssem, né, na discussão de vocês, na argumentação de vocês aí, definições dos 3 grandes grupos de rocha, né, coloca lá os 3 grandes grupos de rocha e o ambiente de formação de cada rocha, processo envolvido na formação de cada rocha. Ok? Ao final da aula das rochas metamórficas, eu explico, né? Porque aí vocês já conheceram os 3 grandes grupos de rocha. Eu explico um pouco para vocês essa questão cíclica de formação das rochas. Então, para que vocês possam trazer no fórum, né, o ciclo das rochas, eu gostaria que vocês considerassem esses 3 itens: os grupos distintos, o ambiente de formação de cada um e os processos responsáveis pela formação de cada um, certo? A data de entrega é até o dia 17, terça-feira que vem, e vale até 10 pontos, ok? Se vocês preferirem construir desenhos, né? Se vocês preferirem desenvolverem esquemas com flechas, né? Como tem nos livros, como vai ter no material, né? Então, no material de apoio, no texto do material de apoio tem um esquema, tá?
Na aula, ao final da aula que eu apresentei, também tem um esquema que dá a ideia do cíclico. E se vocês quiserem construir dessa forma, não tem problema nenhum, mas daí precisa, sei lá, tirar uma foto e colocar aqui, né? Porque para construir setas e, e desenhos, aqui no fórum eu, sinceramente, não achei essas ferramentas. Então, se preferirem fazer dessa forma, tudo bem, eu também aceito. Porém, ao colocarem cada tópico, né, ao colocarem os tipos de rocha, dá uma explicadinha para não ficar só a seta, para que eu tenha que adivinhar. Não, coloca lá os processos, os ambientes, né? Como se forem fazer na forma de um mapa conceitual, tudo bem, mas tem que ser autoexplicativo, ok? Eu não posso pegar o desenho e ficar, putz, eu acho que ele quis dizer isso, né? E interpretar, tem que ser autoexplicativo. E aí, se quiser colocar desenho, seta, fiquem à vontade, tá? A forma mais direta de fazer isso, para responder ao fórum, é na forma escrita mesmo, né? Porque aí vocês já conseguem colocar aqui e postar. Mas se quiser fazer no papel e depois adicionar uma foto, também é válido, tá? Porque como é cíclico, vocês podem, como é o ciclo das rochas, vocês podem fazer da maneira como aparece nos livros. Na aula. Pode construir o texto e anexar a imagem? Pode, pode sim, tá? Matheus, você vai achar, Matheus e demais colegas, né? No material de apoio, no texto de apoio que eu estou apresentando para vocês, a última imagem que os autores apresentam é uma imagem cíclica, né? Que aí a gente consegue observar quem forma quem origina quem, tá? Mas na minha aula também tem uma outra imagem. Aí, se você quiser fazer o texto e colocar a imagem, pode ficar tranquilo, tá? Se quiser também só fazer o texto, não precisa necessariamente da imagem. Atendendo aos 3 itens do fórum já é suficiente. Falei demais hoje e bebi água de menos. Deixa eu só. Então é isso. Deixa eu voltar lá. Não sei por que eu compartilhei minha tela. Aqui. Vamos voltar ao módulo. Vamos ver se é só isso. Só, né? É bastante coisa. Para essa semana é bastante coisa. O material é grande. Então para essa semana, né, recapitulando, a gente vai trabalhar o ciclo das rochas e, portanto, vocês aprenderão a reconhecer rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, tá? Na hora de fazer o fórum, tenta pegar uma característica de cada uma delas que vocês possam, assim, de bater o olho, reconhecer qual é a rocha que se trata, tá? Se também não conseguir achar essa característica, pode, muitas vezes a gente vai por exclusão, né? Ah, não tem camada, não tem brilho, então deve ser ígnea. Muitas vezes a gente faz isso, tá? Bom, aí vocês vão assistir as 3 aulas, dar uma olhadinha no texto de apoio, no apoio e desenvolver um fórum. Digo que é só isso porque nós temos apenas uma atividade de avaliação para essa semana, certo? Agora sim, acho que não preciso mais. Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo, Everton? Que bom. Deixa eu dar uma... Acho que compartilhar isso aqui, dá um eco. Vocês estão conseguindo postar no fórum direitinho? Então tá ótimo. O Canvas ele é diferente do Moodle, né? Mas eu não sei, vocês devem estar mais acostumados com o Moodle. Acredito que a maioria dos professores estão colocando no Moodle as disciplinas, mas também não sei quem é a plataforma que cada um está trabalhando.
Mas depois que a gente aprende, ele é tranquilo e amigável, né? No comecinho a gente fica meio sem saber aonde ir, mas depois é de boa, tá? Se vocês estiverem assim em contato com os colegas de vocês, né, e perceberem que está surgindo muitas dúvidas ou outras reivindicações, por favor, né, fala para o pessoal ir para o encontro para colocar as dúvidas e as reivindicações, tá? A gente está aqui para melhorar, né, o andamento da disciplina e sempre que possível a gente tenta atendê-los da melhor maneira, certo? Então, sempre que vocês perceberem assim alguma reclamação, alguma reivindicação, tragam aqui para o encontro, a gente discute e se der certo, a gente aceita, né, a sugestão e dá prosseguimento aí às questões, certo? Com relação ao módulo da semana passada, da tectônica de placas, ficou alguma dúvida conceitual? Vocês entenderam direitinho a questão dos limites, né? A partir do momento que a gente vê um pouco, né, de placas tectônicas, limites de placas tectônicas, a gente entende o porquê que vulcanismo não ocorre aleatoriamente no planeta, né? Tsunamis, terremotos, todos esses processos, grandes processos geológicos, eles estão associados, né, aos limites de placa e do tipo específico, né? Tinha lá no resumo após cada uma das placas, tá? Por isso que no Brasil a gente não tem vulcanismo, por isso que no Brasil a gente não tem cadeias de montanha, né? Porque nós estamos bem situados, bem no meio da placa sul-americana, né? Uma margem está lá no meio do Oceano Atlântico e a outra margem vai até o finalzinho dos Andes. Então a gente está bem no meio, né? Não tem choque e nem expansão, tá? Deixa eu atender. A campainha tocou. Então, como eu estava falando, né? A questão da tectônica é sempre importante a gente manter, né? Esse entendimento do circuito do círculo do fogo, né? Onde que nós temos os maiores vulcanismos, onde que nós temos os mais terríveis terremotos, né? E essa distribuição desses processos geológicos, ela não é aleatória, tá? Ela sempre vai estar associada aos limites de placa tectônica, ok? Não sei se isso ficou claro na última aula, mas vale a pena ressaltar. E para essa aula dessa semana, quando vocês forem estudar o ciclo das rochas, né, existe um momento muito importante, que é o momento em que todas as rochas que estão, né, numa das placas, formando uma das placas tectônicas de um limite convergente, uma delas vai mergulhar na outra. E aí é neste momento que todas as rochas desta placa vão retornar para o interior do manto, na reciclagem. Tá? Então, o ciclo das rochas, que vocês vão trabalhar lá no Fórum 3, ele prevê a formação de material através da formação das ígneas, da formação das sedimentares e da formação das metamórficas, e ele também deve prever a reciclagem desse material, né? Quando tudo se funde novamente ou quando tudo se forma, é destruído na forma de gerar apenas sedimentos na paisagem. Tá? Então, se atentem à construção e à destruição, para que a ideia da ciclicidade seja passada aí no texto de vocês, tá bom? Mais do que isso eu respondo, né? Como eu sempre faço nos encontros, eu respondo todos os fóruns, tá bom? Não tem problema não.
Mais alguma coisa? Tá certo. Vocês compreenderam o que é para fazer essa semana, então? Pessoal, eu vi que o Danilo chegou agora, o Marcelo também chegou, mas agora. Não tem problema, não tô cobrando. É só porque, como vocês chegaram agora, né? Eu coloquei só para avisá-los. Eu já disponibilizei o módulo 3, tá? Nesse módulo 3 tem 3 aulas para assistir e um texto de apoio para ajudá-los, para que vocês possam desenvolver com mais tranquilidade o fórum, certo? Então tá certo, tá? Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, então, Danilo, eu avisei antes, né? Eu acho que eu recebi, eu ainda não conferi, tá? Eu vou conferir até o final dessa semana, eu vou corrigir todas. Mas para mim, o Canvas me avisa quantos alunos fizeram e todas as atividades que eu tenho que corrigir, né? Ele avisa porque eu estou no status de professor. Para vocês, ele deve avisar só, vocês têm que fazer tal atividade porque vai vencer o prazo. Eu acho que ele dá um alerta, mas não sei aonde também, porque eu não consigo visualizar como professor, como aluno. E eu vi lá que quase todo mundo já entregou, né? Mas eu não conferi. Confesso que eu ainda não conferi quem entregou, quem não entregou. Mas vocês ainda não têm o retorno, tá? Ainda não tem o feedback porque eu não corrigi, tá? Devo fazer isso até sexta-feira de todas as minhas 3 disciplinas. Tá? Sabrina, você tá me ouvindo agora? Pode Nossa, falar. meu microfone tá desativado. Até aprender a mexer com esse tanto de tecnologia, eu vou ficar com o cabelo caído. Sobre o Canvas, quando a gente assina, significa o quê? Que enviou a atividade. Quando aparece lá documento assinado. É porque eu fico na dúvida se o documento foi realmente enviado ou não. Eu vou ver agora se eu recebi o seu documento. Mas não precisa assinar, precisa? Não sei. Eu vou aqui no painel de notas, que daí vai me mostrar todo mundo que mandou. O Everton falou que pode assinar sem enviar. Pois é, isso que eu fiquei com medo. Mas, Everton, quando a gente insere a atividade, abre uma caixinha de diálogo como se fosse o Word do. Hum? Aquele Word online que a gente trabalha, esqueci como é que ele chama. Dos docs lá. Os docs. Aí Uhum. coloca a resposta lá dentro, clique em enviar e aí envia. Danilo, tá tudo aqui. Tá bom. Então tá certinho. É porque o Canvas é um Inclusive a pouquinho primeira, diferente. tá? Inclusive a primeira, que eu também não corrigi. Você tá com 0 notas, porque eu não te dei um feedback. Não, Mas tudo bem. Eu quero saber se tá chegando certinho, que eu fiquei com dúvida nessa parte só. acho que fica difícil de você olhar, porque eu não retornei, né? Não, tudo bem. Era só essa a minha dúvida, então. Obrigado. Então, tá tudo aqui. Chegou sim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Se você enviar, ele vai assinar automático. Assinar sem enviar. Mas você vai enviar sem automático. É porque eu preciso saber quem que está enviando, né? Acho que é isso que ele diz da assinatura, tá? Mas escreveu o textinho, mandou enviar, o negócio chega para mim e chega dentro do quadrinho de vocês, tá? E aí, ao longo da disciplina, a gente vai construindo o boletim de vocês. Então, aí o Canvas me mostra quando que vocês acessaram, quantas vezes acessaram, se participou, como que está a participação. E a participação ele mede através da entrega das atividades. Certo? Essa questão da assinatura que eu vou ser sincera que eu não sabia. E aí vou concordar com o Everton, mas sem saber, né? Então, se mandou, já vem assinado automático, porque eu sei quem mandou. Mas que você pode assinar sem enviar, eu também não sabia, não. Hoje eu atrasei muito, desculpa, mas a orientação da atividade dessa semana tá gravada no vídeo, né? Tá, mas Então é também só assistir, tá certo. Então tá bom. você pode assistir, porque Uhum. eu acabei dando umas dicas.
tá? Então, as dicas você assiste. Mas o que eu vou reforçar são 3 aulas, um texto e aí o fórum. Mas depois você dá uma assistida lá, porque Não, tem vou mais assistir. dicas. Aham. Certinho, Como sempre, obrigadinho. né? É muito conteúdo. Para essa semana, de fato, é muito conteúdo. Nós tivemos que reunir os 3 grandes grupos de rochas num único módulo, né? Para caber a paleontologia que ainda vem pela frente. Mas é bom, por um outro lado, vocês vão acabar tendo uma visão integradora, mais rápida do ciclo, que é o que nos interessa, tá? Ai, ai. Mais alguma questão? Se ficar dúvida, pessoal, com relação a como reconhecer as rochas, a ser muito conteúdo, tá? Na próxima semana a gente volta. Eu sempre tento, né, finalizar um conteúdo, um módulo, para iniciar o outro, tá? A gente tem um tempo para isso. Na próxima semana a gente já vai começar a falar do ciclo exógeno, um pouquinho de erosão e intemperismo, que tem a ver com a rocha sedimentar. Então, a gente pode até alinhavar os conteúdos, certo? Alguma questão, alguma dúvida? Temos tempo ainda. Eu não sei se você já explicou, mas a única dúvida que eu fiquei é qual que é a diferença entre as rochas e as pedras preciosas em geral, para a gente poder classificar uma pedra em gema? Tá, eu não expliquei não, tá? Pedras preciosas, no geral, elas são minerais. Uma rocha é um agregado de 2 ou mais minerais, certo? Essa explicação ela vai estar na aula, lá na aula ígnea, quando eu defino rocha para vocês. Mas, por exemplo, né? Pedras preciosas e minerais que estão em casa. Tem muita gente que tem aquele quartzo rosa, uma pedra rosa, assim, bonita, grande, muitas vezes grande, bem brilhante, né? Aquilo não é uma rocha, aquilo é só um mineral, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar os 3 grandes grupos de rocha toda vez que eu tiver 2 ou mais minerais. Outra questão também bem interessante, que não está na aula, mas que gera muita curiosidade, é que existem muitos minerais que são formados na forma de cristais. Vocês já viram cristais? Às vezes o pessoal coleciona, muita gente que tem cristal de quartzo mesmo. O que é um cristal? É quando a gente tem, eu adorei imaginar, né? Seria melhor eu mostrar para vocês. Mas um cristal, não tem nenhum aqui agora. Cristal, ele vai ser É tipo um aquelas mineral. pedrinhas que eles penduram no pescoço, assim, que parece aqui. Sim, sim. Porque uma Aquelas vez eu achei compridinhas. uma rocha, assim, indo aqui pra Uberlândia, que ela tinha várias camadas, mas o fim dela tinha várias pontinhas, daquela bem transparente, mesmo, parecia É vidro. isso mesmo. Aquilo é um cristal. E ser bem transparente, provavelmente várias faces, deveria ser um cristal de quartzo, que é o mais comum e que é o que o pessoal usa muito. Então, elas têm faces planas, elas têm pontinhas, que são as arestas, elas têm o encontro de 2 faces, faz um vértice ali, faz uma aresta, tá? Então, aquilo ali, ele ocorre naturalmente, por processos inorgânicos. Ninguém vai lá e lapida. É diferente de você pegar, lapidar uma rocha ou preparar uma rocha, tá? Então, e qual que é a diferença, né, de cristal para mineral, sendo que o elemento químico é o mesmo, sendo que o elemento químico é igual? A diferença do cristal para o mineral é que para crescer na forma de cristal, precisa de ter mais tempo e espaço. É que nem bactéria, tá? Tem que ter tempo, espaço e temperatura adequada. Só que é inorgânico, né? Então, às vezes, e fica preservado nas rochas, está presente nas rochas. Aí a gente vai lá, tira das rochas e faz ornamentação.
mas todo cristal é um mineral. E uma rocha é formada por mais de um mineral. Aí vocês vão ver que existem minerais da mais variada coloração. E aí, lá na aula de ígneas, eu explico o feito para vocês de cristalização fracionada, que é a questão aí da variação de temperatura para formar vários tipos de minerais ou cristais. Certo? Mais alguma curiosidade, mais alguma dúvida? Pode perguntar. Eu mesma não tenho muitos cristais. Só os do laboratório. Em casa não tenho, não. Mas na aula tem uns minerais lá, tá? Para que vocês possam ver as imagens. O mineral também é constituído de matéria cristalina, Everton. Só que o arranjo cristalográfico é diferente, tá? Arranjo cristalográfico é a cadeia tridimensional com que os átomos se desenvolvem, tá? A face, aresta e vértice é tudo do cristal. Então, por exemplo, o quartzo. O quartzo, ele tem uma composição química definida, que é o óxido de sílica, tá? SiO3, eu acho. Esse SiO3, os átomos que formam a molécula SiO3 podem se arranjar de várias formas. Se eles se arranjarem na forma, no arranjo tridimensional seu cristalográfico definido, aí o resultado que a gente vai observar é um arranjo de faces, arestas e vértices. E aí é cristal. Aí seria a face. Então, a diferença está na maneira com que eles se formam. Sim, sim, sim. O cristal, ele tem face e o mineral, ele não tem face. Ele é amorfo. Parece uma coisa meio desajeitada, não tem nada definido. Tá? Entendido, pessoal? Tá certo. Eu vou então agora, né, encaminhar para o encerramento, tá? Assim que a gravação ficar disponível, né? Ela demora um tempinho para processar as imagens, o áudio, etc. Provavelmente amanhã ela já vai estar no Canvas, tá? Agora eu não consigo colocar, não. Mas assim que ela tiver, eu subo essa gravação lá para que vocês possam se orientar direitinho, tá bom? E não tendo mais nenhuma dúvida, então eu vou agradecer, tá? A participação de vocês. Se quiser fazer mais algum questionamento, podem ficar bem à vontade, nós ainda temos alguns minutos. Estou acompanhando o chat aqui. Bom, um grande abraço para vocês, tá? Se cuidem, né? E boa noite, bom trabalho. E é isso aí, né? Vamos
Essa memória, essa questão do museu, ela veio, o Danilo mencionou ali, né? Mas ela veio exatamente para que a gente pudesse trabalhar de forma remota. E eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem interessante. Tá bom? Então, uma boa noite, boa semana de estudos para vocês. Qualquer dúvidas ou dificuldades que vocês tiverem e quiserem me contactar antes do nosso próximo encontro, é só entrar em contato pelo e-mail que eu tento responder assim que eu vejo os e-mails, tá bom? Um grande abraço, então eu vou encerrar a nossa gravação e por hoje o que eu tinha para apresentar para vocês é isso aí. Muito obrigada e boa semana.